Olá pessoal, professora Letícia Lobos, mais uma vez aqui com vocês no nosso canal JAF Conecta, na disciplina de redação das turmas dos primeiros anos, manhã e tarde. Nesse 11º período de vocês, nós iremos ver um pouquinho, revisar um pouquinho o gênero artigo de opinião, onde particularmente é um período do ano letivo que eu gosto bastante, porque desde o conteúdo do 11º período, que foi o nosso debate regrado, que eu gosto desses assuntos, porque os alunos, pelo menos em sala de aula, né, os alunos eles interagem bastante, muitos se identificam com esses gêneros. E o artigo de opinião é um dos que os alunos conseguem fazer essa interação. Infelizmente, no momento não é possível, mas estamos aqui firmes e fortes, não é isso? Então, artigo de opinião, o nome já está dizendo, opinião, né? É a respeito da sua opinião, do seu ponto de vista sobre determinado assunto. Então, eu botei aqui 4 pontinhos. Nos dias atuais, um dos mais importantes gêneros argumentativos é o artigo de opinião. Então, nessa questão do gênero argumentativo, o artigo de opinião se encaixa aí, né? Onde a gente trabalha os seus argumentos, a sua opinião, né? O seu ponto de vista sobre determinado assunto. É encontrado geralmente em que? Onde é que a gente pode ver esses artigos de opiniões? Em revistas, jornais, jornais impressos, tá certo? Não jornais online, mas impressos, como o Povo, Diário do Nordeste, enfim. E sites da internet. Nós sabemos que a internet é um meio onde se tem 1001 coisas. E dentre elas, no artigo de opinião, você vai encontrar milhões, digamos assim, tá certo? A finalidade desse gênero é expressar, como eu já falei aqui no início, o ponto de vista do seu autor a respeito de um assunto controverso e, geralmente, do interesse da sociedade, né? Outra finalidade, convencer, né, gente? Então, digamos que eu estou fazendo aqui um artigo de opinião, eu estou expressando meu ponto de vista, a minha opinião sobre um determinado assunto, mas, em contrapartida, eu também tento convencer o leitor e os interlocutores sobre o que eu acho, o que eu acredito, o que eu penso, tá certo? Passando aqui algumas características que eu coloquei, né, do artigo de opinião. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, tá certo? Essa argumentação, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre determinado assunto. Então, argumentar é o ponto de partida. E informar as pessoas, né, sobre um determinado assunto. Segundo pontinho, escrita em primeira pessoa e terceira pessoa, tá certo? Já que é a minha opinião, então eu vou estar escrevendo, por isso essa primeira pessoa. E também a gente encontra em terceira pessoa, ele, a opinião dele, a opinião dela, enfim. Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva, que o izinho ficou aí junto do subjetivo, agora que eu tô dando fé, peço desculpas, mas e subjetiva também, tá certo? Então, quando se lê um artigo de opinião, a interpretação ela é bem razoável, ela é mais simples de se compreender, tá certo? Então, por isso que como eu disse, os alunos de primeiros anos, quando chegam nesse gênero, eles interagem bastante porque eles conseguem ver ali o ponto de vista, ver ali os argumentos sobre o determinado assunto a ser explorado. Então, eles gostam bastante. E o último pontinho aborda temas da atualidade. Então, geralmente é política, esporte, violência, enfim, algo que tá ali no momento bombando, é o que a galera gosta de fazer bastante. Tá certo? Então, assim, na atividade, quer dizer, perdão, de vocês, desse 12º período,
nós iremos trabalhar um artigo de opinião colocado lá no livro de vocês, tá certo? Na página 240 a 242, onde vocês vão ter um artigo de opinião lá, de uma psicóloga, que o nome dela é Roseli Saião. Aí o texto que ela coloca lá, o artigo de opinião dela, o tema é assim, no lugar do outro. Então, esse texto lá, de autoria dela, dessa psicóloga, vai falar sobre essa questão de se colocar no lugar do outro, né? Qual a sua visão, sua opinião, seu argumento sobre esse tema, no lugar do outro? Então, quando é em sala de aula, os alunos também gostam muito de fazer essa atividade, tá certo? São 7 questõezinhas que vocês irão trabalhar esse artigo de opinião da psicóloga, onde ela vai debater e argumentar sobre essa questão de se colocar no lugar do outro. Então, assim, é um gênero bem simples, mas de suma importância, porque é onde você expressa o seu ponto de vista, é onde você expressa a sua visão, né, sobre algo, sobre determinado assunto. E vocês aí de primeiro ano, alunos que estão chegando no ensino médio, gostam muito disso, de estar aí debatendo, argumentando sobre as coisas da atualidade. Então, assim, espero que vocês fixem aí algumas características do gênero, a finalidade, tá certo? Sobre esse gênero, artigo de opinião, que vocês já viram isso aí lá no 9º ano de vocês, tá certo? Então, essa atividade do 12º período não é de produção, é de interpretação. Vocês vão interpretar o artigo de opinião da psicóloga, mas na atividade seguinte, lá no nosso 13º período, que será referente à nossa AG, a gente vai estar fazendo uma produçãozinha. Eu vou estar querendo receber de vocês um artigo de opinião sobre um determinado assunto que eu irei colocar para vocês, tá certo? Então, não deixem de assistir o vídeo, não deixem de deixar o like de vocês, tá bom? E até a próxima!